Hoje vamos descobrir você é balanço, gangorra ou carrossel. O que nós somos? Vou contar para vocês que da enquete que eu coloquei há 1 hora atrás, 100% das pessoas já me disseram que são o parquinho inteiro. Mas que raio de pergunta é essa? Vamos começar então. A nossa pergunta de hoje é: você é balanço, gangorra ou carrossel? Ou uma quarta opção que surgiu no fim da reta: você pode ser o parquinho inteiro, será? Qual é o nosso objetivo com essa live hoje? É justamente trazer consciência sobre quais são as maneiras de agir que mais predominam na gente. O que é que está mais presente. E também o que a gente tem que fazer, tanto para identificar isso, como para lidar com isso também. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar. Porque muitas vezes nós estamos, na verdade, no automático. Então, muitos desses modos de agir, que vocês vão entender por que eu usei essas 3 expressões, muitos deles já estão gravados em nós. Então, é a maneira que a gente sabe fazer de olho fechado. Então, é um pouco mais complicado de construir um outro hábito em cima desse. Mas vamos lá, então. Para a primeira parte, nós vamos definir quais são as características de cada um desses objetos. E vocês podem ir me dizendo aí em qual vocês se identificam mais, quais que vocês acham que tá mais a ver aí com a sua personalidade. Então, o que é cada uma dessas coisas? Vamos começar pelo balanço, né? Que ele é o nosso primeiro aí na ordem. O balanço, ele normalmente é aquele vai e vem, tranquilo, suave, mas que se você der mais impulso ali também, se você for com muita sede ao pote, pode ser que dê BO. Então, você pode cair, você pode dar de cara no chão, pode dar muito ruim mesmo para você. Agora, você tem a possibilidade no balanço de fazer o que você se sente confortável, porque você é o dono daquele momento ali. Não tem mais ninguém ali. Normalmente vai ter, talvez tinha na infância, né, um adulto empurrando você, mas esse adulto normalmente era mais responsável até do que nós mesmos quando éramos crianças. Então a gente consegue respeitar limites. Tem algumas palavrinhas que eu quero que vocês peguem elas no ar, porque a gente vai precisar delas daqui a pouco para a gente entender qual é a maneira emocional de a gente funcionar. Então, algumas das expressões que eu queria que vocês pegassem aqui do balanço é que ele tem um ir e vir suave, que você pode ter certo controle daqueles limites, você estabelece um limite que é confortável para você, certo? Pegamos a ideia do balanço, então. Acredito que o meu balanço seja igual o de vocês. Então vamos agora entender qual é o funcionamento da gangorra. A gangorra ela já tem um subir e descer um pouco mais brusco, né? E aí nessa hora eu pergunto para vocês podem me dizer aqui se vocês se sentirem à vontade, quantas vezes vocês não ficaram presos lá em cima na gangorra porque o amiguinho ou a amiguinha não deixava vocês descerem? Porque elas eram maiores que nós. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Agora, com vocês, como é que foi? Ou então você era o contrário, você que prendia o amiguinho lá em cima e não deixava ele descer. E quando deixava, você dava um solavanco tão grande que o amiguinho se espatifava lá no chão. E aí? Quem é? Quem é que tava... Qual era o lado da gangorra? Qual lado era você? Lá na gangorra, ela tinha a função de socialização, então você dividia o brinquedo com alguém, era um pouco diferente do que no balanço. Então guarde essa informação também, um subir e descer muito brusco e a questão da socialização. Agora vamos para o carrossel. Na verdade eu queria mesmo era dizer gira-gira, mas aí a minha frase ia ficar muito comprida, então eu botei carrossel mesmo, ficava mais bonitinho ali, mas a ideia é de um gira-gira. Sabe aqueles gira-gira que a gente ficava que nem doido, testando todos os nossos limites, os cabelos ao vento e testando mesmo, assim, ó, girando, girando, girando até não querer mais. Até ver se os órgãos iam ficar todos no mesmo lugar. A gente testava tudo, certo?
E se tinha alguma criança menor que nós, podia ser que nessa hora ela saísse voando. Então essa era a função do gira-gira ou do carrossel. Ficar dando voltas, basicamente é isso, ficar dando voltas, mas aí a gente ia além, né, da função principal e a gente testava todos os limites. Ou seja, a gente ia até onde a gente aguentava ou até onde a gente não aguentava mais. Então, daqui eu quero que vocês guardem isso. No gira-gira, a gente fica sempre dando voltas, a gente testa os nossos limites e a gente vê até onde a gente aguenta, certo? Agora, o que tem em comum em todos esses brinquedos, né? Tudo era muito divertido, tudo era muito legal, mas eles tinham uma função também. Porque eles são desenhados para crianças, então eles contribuem para o desenvolvimento da criança. Principalmente, eles contribuem para o nosso equilíbrio. Então, ele estimula os sentidos, ele faz várias outras coisas, ele contribui com a coordenação motora, mas principalmente o equilíbrio ele desenvolve em nós. Naquela época, o equilíbrio físico, né? A criança ela desenvolve os músculos quando ela está em brinquedos como esses, sejam eles quais forem. No caso do balanço, especificamente, ele também tem uma certa função terapêutica até a nossa idade adulta, então quem não sabia disso pode utilizar o balanço também para o seu processo terapêutico, porque ele é uma boa fonte de equilíbrio emocional. Esse ir e vir muitas vezes coloca muitas coisas no lugar. Testem e percebam se isso acontece com vocês também. Muito bem, já vimos qual é a função de cada brinquedo desses. Talvez você já esteja ficando um pouco mais claro quem você é na maior parte do tempo. Será que você se identificou com algum deles? Será que não? Essa live aí tá uma viagem, nada a ver. Vamos ver então, vamos aprofundar um nível a mais? O segundo bloco que nós temos nessa live é o que isso tem a ver comigo e com você. Tem a ver que todos nós temos as características desses brinquedos. Cada um de nós, na verdade, vai ter características de todos esses brinquedos. Uns um pouco mais de balanço, uns um pouco mais de gangorra, outros um pouco mais de carrossel. E outros vão ser bem equilibrados, vão ter um pouco de cada um dentro de si. Agora, qual é a nossa função agora, a nossa missão é identificar em você qual é a tendência maior em você. Então, vamos fazer isso juntos? Vocês topam? Vamos lá. Quanto de você, então, tem a maior tendência em estar em uma gangorra? Se as pessoas que convivem com você pudessem opinar aqui, elas diriam o quê? Que você é gangorra, balanço ou carrossel? E o que é ser gangorra aqui? O que a gente está querendo trazer? E por isso eu deixei aquelas palavras lá no início, né? Aquelas expressões que vocês deviam ir pegando comigo junto com essa construção. A gangorra, né? A pessoa que funciona mais como gangorra no dia a dia, ela vai ter uns altos e baixos muito bruscos. Então, ao mesmo tempo que ela já tá bem, ela tá na euforia, ela tá assim que ninguém mais aguenta de tanta alegria que ela tá explodindo, ela já cai, ela já vai para uma descendente, ela já vai para uma tristeza muito grande. Então, da alegria para a angústia, da felicidade para uma raiva, é assim, os sentimentos são muito flutuantes nessa pessoa. Você se identifica com esse tipo de pessoa? Com esse modo de agir? E a gangorra, se você for ver, essa dinâmica que eu falei, né? Às vezes um amiguinho prendia a gente lá em cima e a gente não conseguia descer. E a gente se sentia muito exposto ali, né? Porque se o amiguinho soltasse a gente já dava ali no chão e era aquela choradeira. Ou seja, a gente estava preso num lugar só. A gente estava preso aqui em cima. Será que você tem situações na sua vida que você se vê preso hoje em dia também? E talvez você diga que é por causa do fulano. É por causa da minha mãe, é por causa do meu pai, é por causa do meu marido. Será que você está culpando outras pessoas por estar preso nesse lugar também?
quanto de você permite que o outro se aproxime, porque lembra que a gangorra também era socialização, então quanto de você permite essa chegada do outro, permite essa socialização, porque a gangorra não é só coisa ruim. A gangorra tinha alegria, a gente se divertia lá também, então nós nesse funcionamento também vamos ter coisas muito boas, muito agradáveis. Agora, quanto de nós, quanto dessa parte da socialização você está permitindo que exista dentro de você? Ou você se fechou completamente porque você ficou com aquele trauma lá da gangorra, que aquele amiguinho não deixava você sair de lá, e você ficou preso aí nesse lugar, que você não permite que ninguém mais se aproxime, que você não gosta de socializar com outras pessoas, que você não confia nas outras pessoas. É só com o vizinho que acontece? Será? Ou você também já se viu nessa situação? Agora, vamos falar do gira-gira e deixamos o balanço por último. O gira-gira ou o carrossel, né? Onde a gente testava todos os nossos limites. Essa foi a expressão que a gente pegou de lá. O que ela significa aqui para nós e como que a gente pode estar agindo como esse gira-gira? Qual era a função do gira-gira? Ficar dando voltas no mesmo lugar, certo? E quantas vezes você já se pegou na sua vida dando voltas num mesmo assunto? Quantas são as situações que você não consegue sair ou você não tem coragem de sair porque você tem esse modo de agir? Você desenvolveu isso. E aí o que acontece? Muitos de nós sofremos vários traumas ao longo da nossa vida. Isso é meio que comum à vida humana atual. Então, com esses traumas, às vezes a gente fica agindo como um gira-gira. Ou seja, a gente revive aquele trauma todos os dias da nossa vida. E aqui eu uso a expressão revive e não relembra, porque relembrar é uma coisa. É trazer à memória, é usar aquela informação para fazer diferente ou para se proteger de algo. Mas reviver é como se você acordasse todos os dias e olhasse novamente para aquele trauma e vivesse todas aquelas sensações de novo. Então, isso é viver no modo gira-gira. Você está sempre dando voltas nesse mesmo assunto. Uma outra maneira de viver como um gira-gira é quando você diz assim, ó: ah, eu não concordo com o jeito como os meus pais vivem, então eu vou fazer o oposto deles. Não, a minha mãe, eu vou fazer o oposto. Ela vai para cá e eu vou para lá. Ou meu pai, não, meu pai eu não aceito. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer o contrário dele. Eu não quero ter nada que ver com eles. Ou então, qualquer outra pessoa que você por algum motivo julgue, essa pessoa vai para um lado, eu vou para outro. E aí, quando você menos espera, você se pega numa situação onde você está repetindo exatamente a mesma maneira de agir daquela pessoa. Ué, que estranho! Porque você não disse que ia fazer o contrário? E aí você se pega fazendo a mesma coisa? É justamente essa maneira de agir gira-gira ou carrossel também. Na verdade, é uma ilusão que a gente queira fazer o contrário, especialmente dos nossos pais. E, como muito se diz, o contrário é só a mesma coisa do outro lado. Então, você vai estar dando voltas no mesmo lugar, enquanto você mantém essa atitude de desdém ou de julgamento extremo com essas pessoas que te deram a vida. Agora, o que mais temos de gira-gira? Olha como tem coisa no gira-gira. Lembra que eu falei para vocês que no gira-gira, se a gente exagerar, se a gente não souber os nossos limites, a gente não sabe nem se os nossos órgãos vão continuar no lugar? Ou vai sair criança voando para tudo que é lado? Então, esse é um bom momento para a gente entender. Na verdade, entender não, perceber se nós estamos respeitando os nossos limites. E que limites podem ser esses? Limites de situações repetitivas. Muitas vezes tem pessoas que têm
a tendência de abusar dos outros, né? Abusar da confiança, abusar do amor que a gente tem por eles. Então, você tem pessoas assim também na sua vida? Você percebe isso acontecendo entre as outras relações que você tem na sua vida? Pessoas que se aproveitam de você? Nesse caso, você seria muito apropriado que você estabelecesse os seus limites. Você definisse até onde as pessoas podem ir ou não ir com você. E essa é a questão, né? No gira-gira, se você não tem limite, ou você sai voando, ou você se machuca, ou você bate a sua cabeça, enfim. Lá eram só machucados físicos. Talvez você não tenha ficado com sequelas do gira-gira. Mas hoje, quando você não estabelece os seus limites, você tem sequelas sim. E você tem sintomas na sua vida também. Às vezes você não consegue atingir certa intenção de algo que você queira, porque você está preso nisso. Você não consegue colocar limites nas suas relações. Muito bem, já falamos então das características da gangorra e do gira-gira. Agora eu quero que você pense aí, enquanto pensa no gira-gira, qual é a situação na sua vida que já extrapolou todos os seus limites, mas você continua ali. Você não arreda o pé dali. Você não permite que aquela situação chegue ao fim. Quero que você pense nessa situação. E pense por quanto tempo você ainda vai ficar dando voltas nessa situação. Por quanto tempo essa situação você ainda vai permitir que essa situação tire as suas forças de viver? E muitas vezes não é simples assim. Não estou dizendo, então é facinho. Não é fácil. Não é fácil. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Como eu disse no início, nós estamos identificando a sua maneira predominante de agir. Então, talvez você tenha se visto mais como gangorra, cheio de paredes, cheio de bloqueios, preso num lugar só, ou você está dando voltas aí na sua vida. Agora, vamos falar do balanço? O balanço a gente disse que pode dar BO também, né? Porque você também pode exceder os seus limites. Qualquer brinquedo aqui, se você não souber lidar, você vai ter algum resultado, que pode não ser só a alegria. Agora a gente falou também que o balanço ele tem um ir e vir suave. Um ir e vir que sabe os seus limites. E o que eu quero dizer aqui? Que quando a gente tem esse modo de agir, nós sabemos comunicar esses limites. Eu comunico para mim mesma e comunico para as outras pessoas também. Ou seja, às vezes eu não preciso usar palavras para comunicar esses limites. As pessoas percebem. Na verdade, só no início, quando eu estou conhecendo ainda esses limites, é que eu preciso falar sobre eles. Depois, a minha postura, a minha atitude diante das situações já demonstra que eu estou estabelecendo os limites. Certo? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me acompanhando? Tá fazendo sentido para vocês? Me deem um oi aqui, que eu tô conversando aqui sozinha. Minha oralidade pede uma conversa aqui com vocês. Me deem um oi aí. Tá fazendo sentido? Ótimo. Perfeito. Obrigada, Vera. Então perceba nesse momento qual a porção de cada um desses brinquedos dentro de você. Por isso que algumas pessoas responderam lá, né? Eu sou o parquinho inteiro. Sim, nós temos uma porção de cada uma dessas coisas. Muitas das situações que a gente foi vivendo durante a vida, muitas nos transformaram em gangorras, ou seja, nós nos bloqueamos, nós ficamos lá em cima, presos.
Muitas fizeram a gente ficar andando em círculos, os nossos julgamentos muitas vezes nos colocaram nesse lugar. Mas muitas das nossas atitudes também têm esse ir e vir que é suave, que é aquela brisa que a gente sente no rosto, que é aquele frescor da vida. E muitas vezes a gente consegue ser isso para as outras pessoas também. A Ana comentou aqui embaixo, fui parar no hospital só porque achava que tinha que atender a família. O ponto positivo é que me dei conta e foi o ponto final para colocar limites. Já parei. Outra vida, outra perspectiva. Excelente, Ana. Parabéns. É exatamente isso. E muitas pessoas nem perceberiam que a causa de ter ido para o hospital foi isso. Quantas pessoas estão doentes, literalmente, porque não sabem colocar limites? E não estamos falando só de família, estamos falando de nós mesmos. Às vezes a gente não respeita o nosso limite físico. A gente quer dizer sim para tudo, a gente quer ir fazer tudo pelos outros, quer estar sempre disponível, sempre disposta, só que a gente vai ficando doente. Então, essa maneira de agir, o primeiro passo, que a Ana mencionou muito bem, identificar. E aí partir para ação, claro, né? Porque não adianta a gente identificar e não fazer nada. Não descer dessa gangorra, não sair do gira-gira e não dar um tempo pro balanço também, né? Porque tudo tem o seu momento. Muito bem. Mas por que então? E aqui nós nos encaminhamos para o fechamento dessa live, dessa construção que nós fizemos até agora. Por que às vezes não é como a gente deseja? Porque eu imagino assim, ó, se eu perguntar para vocês, você gostaria de viver assim, sempre revivendo os traumas, sempre bloqueado, sempre fechado, nunca vulnerável? Você me diria que sim, eu tô bem assim, ok, por mim pode continuar assim, tá uma beleza a minha vida, tá ótimo. Ou para quem vivia isso antes, né? Talvez a sua realidade já seja outra agora. Tava bom antes? Ou você que já fez a mudança percebe que tá melhor agora? Conta aqui pra mim. E aí o que acontece? Por que a nossa vida não tá como a gente deseja? Se nós desejamos tanto, se nós queremos tanto, às vezes nos livrar de uma doença, de um pensamento negativo, por que não tá do jeito que a gente quer? Porque nós desconsideramos certas regras da vida, certas leis naturais que existem, que são chamadas de leis da vida ou leis do amor também, são chamadas assim. Nós desconsideramos essas leis. E vou dizer para vocês que eu também desconsiderava essas leis, porque na verdade eu não sabia que elas existiam. Então, vocês estão comentando aqui comigo, né? Quero ser livre, exatamente. É esse o desejo mais profundo que muitas vezes a gente quer ser livre. A gente quer sentir que a gente pode ser a gente mesmo, que a gente pode sorrir e aquele sorriso não ser carregado de dor. A dor existe. Atualmente ela é inerente ao ser humano, mas a nossa alegria não precisa ser carregada dessa dor. Sempre, tudo que a gente fizer vai ter a marca da nossa história. Mas não é porque a gente sorri que a gente esqueceu das nossas dores também. Então esse quero ser livre, ele conversa muito com partes muito profundas de nós. Do que você quer ser livre hoje e você não está sendo? Onde você está preso? Esse é o convite. Então, muitas vezes, nesse caminho, nós desconsideramos essas leis naturais. Eu desconsiderei por muito tempo, até descobrir esse caminho mais terapêutico e ver que eu estava desrespeitando todas essas leis, na verdade, que até então eu não sabia que existiam. Por desconhecer essas leis, acontece tudo isso que a gente conversou até agora. A gente carrega peso além do que a gente aguenta. A gente ocupa lugares que não são nossos.
Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu atendi e ela me dizia justamente isso. Ir para o nosso lugar causa dor. E causa mesmo. Porque a gente tem inclusive dor física quando a gente começa a fazer esse movimento. Mas ao mesmo tempo é uma liberdade tão grande quando a gente toma conta daquele lugar que é só nós que podemos ocupar. E a gente não pode ocupar o lugar de mais ninguém. E aquilo é tão libertador que vale a pena todo esse caminhar. A Ana falou aqui para nós também. Percebo que a maioria das pessoas foge da dor. E aprendi na constelação que a gente acolhe. É um processo dolorido, mas liberta, vale a pena. Perfeito, Ana. Perfeita a tua colocação. É exatamente isso. Hoje tem essa tendência, né? De busca pelo prazer e fuga da dor. Essas são as duas coisas que a gente vive atualmente. Então, qualquer dor a gente já quer eliminar. A gente já vai lá, se é dor física, a gente já toma um remédio. Se é dor emocional, a gente tem várias outras artimanhas, né? Ou a gente toma remédio também, ou a gente come um doce, ou a gente come um salgado, a gente come uma pizza, a gente usa substâncias químicas que alteram a nossa composição cerebral. Então, a gente faz de tudo para poder fugir da dor. Sendo que a vida da gente, as nossas histórias, são compostas de prazer e de dor. Então, quantas dores você viveu ao longo da sua vida que talvez tenham resultado nas maiores alegrias que você tem hoje? A vida é assim, atualmente. É a vida que nós temos para viver no momento. Então, nós vamos ter que abraçar essas duas coisas juntas. Muitas vezes, quando a gente quer abraçar só o prazer, só a parte boa da história, a gente não percebe quantas coisas a gente teria que abrir mão na nossa vida. Coisas que supõem uma certa dor, né? Eu não sou mãe, mas eu sei que a dor do parto é muito grande, certo? E eu imagino que vai ser difícil encontrar uma mãe que queira abrir mão dessa dor do parto, porque ela sabe que ela teria que abrir mão do filho também. Então, reflita aí se você está abraçando as duas coisas, se você está aceitando tudo que a vida te oferece, o bom e o ruim, e aprendendo com isso, né? Outra coisa que acontece e que torna muito difícil a gente ter o que a gente deseja é que a gente se acha muito maior ou muito menor do que a gente é. Então hoje a gente tem uma autoestima muito exacerbada, né? Eu sou o melhor em tudo, eu sou o bambambam, eu fico me achando e eu nem percebo que os outros nem suportam mais que eu fique dizendo o quanto eu sou bom. Ou então eu me acho muito menos. Eu me acho, como é que diz o ditado? É o cocô do cavalo do bandido, né? É assim que diz, né? Então, ou eu acho o suprassumo das coisas, ou eu me acho muito ruim. Isso também faz com que a gente não alcance aquilo que a gente quer ou que a gente deseja. Ou também a gente acha que se não fosse a gente, o mundo estava perdido. Só que a gente não para entender quanto de história existe nesse mundo sem a nossa existência. Às vezes esse fato passa despercebido. E também por desconhecer ou desconsiderar essas leis naturais, a gente vive nessa montanha russa de sentimento, de sensações. Agora até entrou um brinquedo a mais aqui na nossa brincadeira. Entrou a montanha russa também. Num curto período de tempo, ou a gente está lá em cima, ou a gente está nessa descendente. E depois a gente não sabe por que os outros não nos entendem. Por que eles ficam confusos sobre quais são os nossos sentimentos. Porque num minuto a gente está de um jeito e no minuto seguinte, às vezes, a gente está o oposto do que a gente estava. O que mais que acontece quando a gente desconhece essas leis? A gente coloca as nossas amizades, o nosso trabalho, todos os nossos relacionamentos a perder. Porque essas leis naturais, elas regem todos os relacionamentos. E por desconhecer essas leis, como a gente mencionou agora há pouco, tem muitas pessoas que estão fisicamente doentes.
estão agora, nesse momento, lutando contra doenças, às vezes que a pessoa aceitou já que não tem cura, não vai ter o que fazer, ela aceitou, ela está fadada ao fracasso na mente dela e fisicamente doente por desconhecer essas leis naturais ou por não cumpri-las, não obedecê-las. Então, é justamente nesse sentido, e essa live também tem essa finalidade, é justamente nesse sentido que foi pensado o workshop Amor em Ordem. Ele vai ter a duração estimada de 2 horas, então a ideia é que haja uma transformação aí. A ideia, a proposta, é que você chegue de um jeito e saia de outro. Que você consiga mudar pelo menos uma das suas realidades. Essa é a proposta. A gente precisa tocar em lugares em você que vão mexer alguma coisa profunda e vão te movimentar e vão te levar à ação. Então, se você assim desejar e permitir, esse workshop pode representar isso na sua vida. Então, só recapitulando, a ideia é que vocês cheguem no workshop e digam assim: aconteceu um negócio diferente aqui. A ideia não é que foi mais uma live que eu assisti. Não, live eu deixo para vocês assistirem aqui no Instagram. Lá no workshop não é live, não. A gente vai fazer um processo terapêutico profundo dentro dessas 2 horas e você vai sair de lá e vai dizer: olha, aconteceu um negócio aqui. E aí, o que vai acontecer dentro desse workshop? Bom, eu já disse para vocês, ele tem a estimativa de durar 2 horas. Será um ambiente controlado e seguro. Esse é um fato importante da gente dizer. A gente vai ter exercícios que mostrarão quais são as dinâmicas familiares mais comuns, onde a gente está preso, certo? Isso aqui vale ouro. E o que eu vou dizer para você agora? Você que tá aqui comigo até agora nessa live, que você vai ter 100% de mim nesse workshop, assim como eu costumo colocar o meu coração nas coisas que eu faço, principalmente nessas questões de terapia, porque envolve outra pessoa, outra vida, e eu tenho muita responsabilidade quando eu lido com a vida de vocês. Então eu gostaria que vocês soubessem que essa mesma confiança vocês podem ter que eu vou entregar nesse workshop. 100% de mim, ou como eu falei em outro momento, vocês terão o melhor de mim nesse workshop. E por que eu decidi fazer isso? Por que eu decidi falar dessas leis naturais com tanta profundidade e de maneira tão prática como eu pretendo fazer dentro desse workshop? Porque esse foi um dos conhecimentos que mais me ajudou no início da minha jornada. Se eu tivesse que escolher, esses certamente estariam ali entre os top 3 dos conhecimentos que eu obtive lá no início e que me ajudou a fazer diferente do que eu estava fazendo. E muitas das pessoas que me conhecem podem ver que essa mudança foi real. Então, se você quer essa mudança para você também, se dê essa chance de olhar para essas questões, adquirir um conhecimento novo, um novo olhar para suas dinâmicas familiares ou no trabalho mesmo, né? Ou nas suas amizades, dependendo aí do momento que você estiver vivendo. E na verdade esse foi o momento porque eu decidi que isso não ia morrer dentro de mim. Então eu não ia deixar isso ficar aqui, chegar aqui em mim e parar, simplesmente estancar. Então eu tô dando a oportunidade, né, que vocês estejam comigo também nessa caminhada. É muito significativo para mim fazer esse workshop sozinha, né, sem estar acompanhada. Eu já tinha feito um em outro momento, mas vai ser ótimo trilhar esse caminho com vocês. E vamos ver quais são as pessoas que nós nos tornaremos lá no final desse workshop. Certo, pessoal? Tá dado o recado, então. Eu espero que você se permita, seja muito beneficiado por esse conhecimento e pela aplicação desse conhecimento, que é mais importante do que o conhecimento em si. Eu aguardo vocês. O link para o workshop está na minha bio, então você pode ver por lá. Tem uma página
que explica certinho o que vai ter lá, o conteúdo programático, a duração, quando que começa, quando que termina, todos os detalhes lá para vocês. E se você tiver mais alguma dúvida, você também pode me chamar aqui no direct ou pelo WhatsApp também, que o meu contato também está disponível, certo? Foi um prazer conversar com vocês essa noite. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vocês são incríveis. E não deixem que ninguém diga o contrário. Um beijo para vocês. Boa noite.